Olá, meu irmão, olá, minha irmã, que a paz e a graça do Senhor Jesus repouse sobre você e toda a sua família hoje e sempre. Eu sou o pastor André e ore pela bondade e graça do Senhor. O Senhor me trouxe aqui para derramar chuva de bênçãos sobre a sua vida, te capacitando e te fortalecendo através de mensagens diárias do devocional diretamente do coração de Deus para a sua vida. Então, antes da gente começar aqui a falar sobre a palavra de Deus, eu te peço que você se inscreva, ative no sininho de notificação em todas aqui, para que quando eu postar um vídeo tão abençoado, irmão, você já possa receber. Deixe o seu like aqui e abençoa a vida das outras pessoas encaminhando esse vídeo, que você está sendo um grande evangelista da parte do Senhor, né? E haverá galardão sobre a sua vida. Mas sem muitas delongas, vamos direto ao conteúdo. O tema de hoje é: Ele acalma o vento. Uau, irmãos! Como que Deus pode acalmar o nosso vento? Quando a gente busca a presença de Deus, quando a gente traz para o nosso mundo a presença do Senhor, e a gente acaba descobrindo, né, que tudo é possível àquele que crê. Bom, a palavra de Deus hoje se encontra em Mateus capítulo 14, versículo de 32 e 33, que diz o seguinte: Quando entraram no barco, o vento cessou. Então os que estavam no barco adoraram, dizendo: verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Uau, irmãos! Você que se considera um cristão, um filho, uma filha de Deus, você precisa exercitar a fé no Senhor. Existem muitas pessoas que me questionam, falando: pastor, por que a gente vive passando por situações difíceis, vive passando por processos? Irmão, a caminhada cristã não é uma corrida de 200 metros, 100 metros. Não é corridas curtas, mas são verdadeiras maratonas. E muitas vezes, durante uma maratona, durante uma corrida, você sabe que a gente cansa, perde o fôlego, diminui a frequência dos nossos passos, mas o importante é não parar e não cessar. Então, quando Deus ele coloca a gente dentro de um processo para nos ensinar, nos abençoar, é para que a gente aprenda a ter resistência, ter perseverança, que certamente iremos cruzar a linha de chegada. Então é importante que, apesar das dificuldades, apesar das situações, você possa crer no Senhor Jesus, que você possa entregar as suas ansiedades, entregar o seu medo, entregar os seus problemas, seja elas qual sejam, para Deus, porque Ele sempre está cuidando de você. Eu sei que isso parece tão simples quando eu falo assim: confia em Deus. Mas, irmãos, quando a gente confia no Senhor, as palavras declaradas têm poder. A Bíblia vai dizer assim que uma palavra lançada, ela não volta vazia, mas antes se cumpre o que ela deve fazer, depois ela retorna. Por isso que Satanás, ele não gosta de crente que ora. Uma dica para você que está me ouvindo aqui: se você não tem costume de orar, irmão, tá esperando o quê? Você está perdendo bênção e o inimigo está atacando a sua vida, ganhando território, e você não pode perder isso de forma alguma. Então se posicione como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, e comece a orar para que o milagre possa acontecer, porque, como eu falei, as palavras declaradas têm poder, e se a nossa fé se limita às nossas condições, nós nos limitamos independentemente no tempo difícil a qual passamos. Então, a minha sugestão aqui para você é que você foque os seus olhos no Senhor, tenha fé e declare um milagre sobre a sua vida. Por exemplo, assim, para deixar mais claro para vocês, há muitos anos atrás, o meu irmão, por uma série de motivos, por desestrutura familiar, por ataques demoníacos na nossa casa, na nossa família, por rebeldia também, minha e dele e da família, por desobedecer a Deus, meu irmão acabou entrando nas drogas. Eu fui o primeiro cristão da minha casa realmente a se converter verdadeiramente ao reino de Deus. Então, assim, por um período mais ou menos de 10, 11 anos, o meu irmão esteve na droga. E talvez eu estou falando para pessoas aqui que já passaram pelo alcoolismo, pelas drogas, pelo vício da maconha, do crack ou qualquer outro tipo de vício que você está trancando. Então, assim, está trancado, cativo, ou alguém da sua família que você ama está cativo. Então não desista de orar. Eu me lembro que muitas vezes eu evangelizava o meu irmão, é como se entrasse na orelha direita e saísse na esquerda, não dava ouvido.
e algumas vezes até deboches eu ouvia. O meu irmão chegou numa ocasião, irmãos, a me oferecer um cigarro de maconha rindo da minha vida. Eu falei assim, você pode rir, maior o que está em mim. Um dia eu ainda te verei como um grande homem de Deus ministrando e pregando na obra de Deus. Muito tempo se passou e eu continuei a perseverar, continuei indo ao culto, participando de campanhas, eu continuei a orar, a jejuar, a me dedicar. Todos os dias apresentava a minha família. Uma dica para você que está me ouvindo, que sua família ainda não é ganha para Deus. A Bíblia diz que aquele que não ora pelos seus é pior do que o incrédulo e Deus não se agrada desse, antes o vomita. Se você não quer que você seja rejeitado por Deus ou que o Senhor te vomite, irmão, tenha o hábito de orar. Lembre das pessoas da sua casa que estão desviadas. E mesmo as pessoas que não são desviadas do Senhor, ore para que Deus possa abençoar e proteger elas. Enfim, voltando, eu estava orando pela vida do meu irmão. Consequentemente, um dia eu estava na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, com a minha irmã mais velha, orando pela vida do meu irmão em toda a nossa casa. Isso era por volta, mais ou menos, de 1h da manhã, numa madrugada. Existia muitas igrejas que iam num campo aberto, que a gente chamava de monte, para orar. Então, ali nós fizemos um propósito de oração. Eu me lembro muito bem que eu e minha irmã estavam orando pela vida do nosso irmão mais novo, quando uma mulher veio e disse o seguinte para ela: pela oração daquele que tu oras, o Senhor manda dizer que Deus deu livramento, porque o diabo veio ceifar a vida dele. Olha como é importante a oração diária. Então, irmão, você que é um sacerdote, uma mulher de Deus, homem de Deus, não saia de casa sem orar e abençoar a sua família. E isso fez toda a diferença para que hoje meu irmão estivesse na presença de Deus. Enfim, quando recebemos essa palavra, ficamos um pouco aflitos, confesso, mas eu e minha irmã continuamos a orar pela vida do nosso irmão. No outro dia, eu decido ligar para ele e eu descubro que houve um acidente grave onde Deus deu livramento dele completamente. Ele passou numa igreja, entregou o seu cachimbo de maconha, os seus piercings que ele tinha e umas drogas e falou: a partir de hoje eu não uso mais essas porcarias, eu não uso mais essas coisas que fazem mal ao meu corpo e não vou desonrar mais nem meu pai, nem minha mãe e muito menos Deus. Eu quero servir a Jesus Cristo, o Senhor, em nome de Jesus. Então assim, ele faz essa confissão de fé, ele fala com esse pastor e ele se entrega. Isso foi quase 13 anos atrás. Hoje ele está na presença de Deus, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, eu não sei qual é o vento que você tem passado na sua vida. Eu não sei se o vento é com uma pessoa querida na sua família, assim como eu. Não sei se você está passando por uma doença, se você está com uma enfermidade, se você orou e ainda Deus não respondeu. Isso não importa, irmão. Eu não sei se é o seu casamento, mas o que importa é que você precisa ter fé. Então, eu quero te incentivar hoje, eu quero te desafiar a você orar e declarar com fé sobre áreas da sua vida, pedindo a intervenção divina. Declare que você crê no Senhor Jesus e Ele irá te abençoar infinitamente mais, muito mais, irmão, com certeza muito mais do que você está pensando ou pedindo. Caminhe com certeza e confie na intervenção divina e você vai experimentar, o mover do Espírito Santo. Entenda, quando os discípulos começaram a adorar ao Senhor e ver tudo que Deus estava fazendo e lançar o seu coração nele, eles viram um milagre e a intervenção divina do Espírito Santo. E a declaração dos discípulos foi o quê? Em Mateus 14:33, verdadeiramente tu és o Filho de Deus. Aleluia, irmãos! Verdadeiramente, Jesus é o Filho de Deus e Ele está aqui junto comigo e com vocês para abençoar a vida de vocês. Então, no momento da oração, eu quero que você declare sobre as áreas da sua vida aquilo que você precisa de uma intervenção divina e um milagre de Jesus. Vamos orar? Pai,
em nome de Jesus. Eu me posiciono como profeta de Deus, como sacerdote da minha casa. Oro junto com todos os meus irmãos, Pai. Eu te peço a bênção, eu te peço a graça, ó Pai. Nos posicionamos te pedindo, Senhor, por todas as áreas da nossa vida. Pela área sentimental, pela área espiritual, pela área ministerial, pela área profissional, familiar, Pai. Eu te peço em nome de Jesus que haja, Senhor, uma mudança, que haja a bênção tua, Senhor. Mandamos por terra, Senhor, toda ação do inferno, tudo aquilo que o diabo levantou contra a nossa casa, contra a nossa família, colocamos por terra em nome de Jesus. O Senhor vive, o Senhor reina, essa tempestade não irá nos destruir, essa tempestade não irá submergir os nossos barcos. Iremos continuar avançando no meio da tempestade, porque o Senhor é vivo, o Senhor está conosco, e o Senhor fará a tempestade cessar, o mar se acalmar, porque Tu és o Deus do impossível, Senhor. Nós cremos de todo o nosso coração, declaramos como homem e mulher de Deus neste momento a Tua bênção sobre a nossa vida, sobre a nossa família, sobre todas as áreas que existem, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, que palavra abençoada. E eu quero deixar uma dica aqui para você que me segue todos os dias. Sabe aquela pessoa que você conhece, que está precisando ouvir uma palavra de Deus? Sabe essa pessoa que você conhece, uma pessoa que está desviada, uma pessoa que está sofrendo e padecendo? Sabe como é que você pode acalmar o vento, a tempestade na vida dela? Enviando esse vídeo, irmão. Seja um evangelista. Isso mesmo. Seja um evangelista de Deus e acalme o vento, a tempestade na vida dessas pessoas. E pede para elas também a se inscrever. E não esquece de você se inscrever e deixar o like aqui, tá bom? Que Deus possa abençoar o seu dia, a sua família, o seu serviço. Que Deus possa abençoar onde você botar a planta dos seus pés. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Irmãos, e até o próximo vídeo. Deus abençoe todos.